E aí, pessoal, tudo bem? Tô gravando esse vídeo para a gente falar sobre filosofia política, tá? Como a gente vai ver, filosofia política ela é um pouco mais complexa do que os outros temas que a gente vinha tratando, e por isso esse é o primeiro vídeo de vários outros, provavelmente. Filosofia política, ela aborda vários outros elementos, vários conceitos. É um tema um pouco mais complicado, mas não é impossível de a gente perceber, compreender e entender direitinho, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa que eu queria explicar antes de começar a entrar nos conceitos e nas ideias da filosofia política. Dentro da filosofia política, a gente não vai abordar ideias relativas a um partido político ou a alguns partidos políticos. Não é isso. A gente também não vai ficar focando nos acontecimentos atuais, tá bom? A gente vai tentar ter elementos históricos e filosóficos para que a gente possa depois refletir e pensar sobre os acontecimentos atuais. Mas a gente não vai se restringir a isso, tá bom? Porque se a gente se restringe a isso, a gente também perde o foco do que é a filosofia política. E o que é a filosofia política? É possibilitar a vocês, a nós, conceitos, elementos e ideias que a gente possa refletir sobre os acontecimentos, tanto atuais quanto acontecimentos passados, e ainda possa fazer algum tipo de projeção para o futuro, tá bom? Porque a gente vai perceber que a história, ela geralmente se repete, não é? Com elementos novos ou não, mas geralmente elas se repetem. Infelizmente, elementos negativos, muitas vezes elementos positivos, mas a gente tem um ciclo que praticamente não muda, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar do começo e a gente vai começar pela palavra política. Qual é o significado da palavra política? Lá na quinta, sexta, sétima série, vocês devem ter ouvido falar, lá o professor de história, a professora de história, deve ter falado sobre as polis gregas, as cidades-estados, lembram disso? Pois bem, a palavra política vem da palavra polis, isso mesmo, da palavra grega polis. Mas a palavra política significa o quê? Uma relação de poder. Essa relação de poder, desculpa, essa relação de poder pode ser estabelecida entre um indivíduo e um outro indivíduo, ou de um indivíduo a um grupo, ou de um grupo em relação a outro grupo, ou outros grupos, né? Essa relação de poder, ela nunca é um poder, uma relação de poder, é uma relação de força, mas essa força, ela não é, ou pelo menos não deveria ser, pelo uso da violência física, né? Por exemplo, quando uma pessoa quer exercer poder sobre outra, ela tem vários instrumentos para fazer com que isso aconteça, né? Ela pode tentar convencer a outra pessoa de uma forma racional, então eu utilizo argumentos racionais para convencer aquela pessoa. Por exemplo, a gente está numa pandemia. Eu posso tentar convencer minha mãe ou meu pai a usar a máscara ou a não sair de casa, é, pelos argumentos racionais, né? Eu posso até dar um exemplo de algum vizinho que tenha falecido ou de algum colega que tenha vindo a falecer pelo coronavírus, né? Então, eu utilizo esses argumentos racionais para convencer a minha mãe a ficar dentro de casa, ou meu pai a ficar dentro de casa, ou tomar o máximo de cuidado possível, né? Eu falo para eles que eles são grupos de risco, qualquer coisa nesse sentido, né? Eu tento convencer. Vocês devem estar tentando convencer alguém que vocês gostam muito, ou alguém que gosta muito de você deve estar tentando te convencer que a doença é séria, né? Enfim, a gente pode apelar aí pela racionalidade. Então, eu posso exercer minha força, o meu poder, utilizando argumentos racionais.
Eu posso também utilizar a minha força, o meu poder, utilizando, apelando às emoções, né? Sei lá, uma criança, ela geralmente faz isso quando ela quer alguma coisa. Vai no mercado, chora, faz birra, faz carinha de que quer alguma coisa. A mãe ou o pai fica um pouquinho comovido e dá aquilo que a criança quer para a criança. A criança, ela pode até utilizar alguma coisa racional, mas eu acho muito difícil uma criancinha muito pequena utilizar argumentos racionais. Ela geralmente apela para o lado sensível da mãe e do pai, né? Então, ela vai chorar, vai espernear, vai fazer carinha de que quer, alguma coisa assim, nesse sentido. Apelou para o emocional, conseguiu aquilo que quer. Convenceu, tinha uma força, não é? A criança, quem disse que criança não tem força? Tem força sim. Pois bem, esse é um ponto. Então a gente tem uma força da. Eu utilizo um argumento racional, eu posso convencer o outro apelando para as emoções, né? Quem tá namorando também pode fazer, utilizar essa tática com o namorado ou com a namorada. E tem um outro tipo de convencimento, que é o convencimento pela força, que é o que não deveria. Eu posso tentar fazer com que o outro me obedeça usando a força. Eu vou no banco, não tenho dinheiro, vou no banco, utilizo uma faca, um revólver, uma bomba e tento fazer. Eu tento convencer o outro que eu vou realmente usar aquele instrumento se ela não me der aquilo que eu quero, o dinheiro, por exemplo, né? Credo, uma coisa horrível. Mas vocês estão percebendo? São formas de poder, né? É, não é interessante. Quando a gente fala de forma de poder, o mais interessante é que o poder seja pelo uso racional, não é? E nunca que seja pela violência, nunca, né? Então, tá bom, tem essa ideia. Então, a política é uma relação de poder que um indivíduo exerce sobre um outro indivíduo, ou que um indivíduo exerce sobre um grupo, ou ainda sobre um grupo exercendo força sobre um outro grupo ou vários grupos. Beleza, até aí fechou. Então mas a gente tem, no decorrer da história, a gente pode perceber que o que nos interessa, primeiro, é a relação de poder do Estado, né? Então, o Estado, uma estrutura que vai exercer poder sobre os indivíduos. Para quê? Para que essa cidade ou esse estado ele possa funcionar, né? Imagina sem uma organização, sem normas, sem padrão, sem leis, ia ser um Deus nos acuda, né? Todo mundo ia fazer o que quer, ia entrar dentro da casa do outro, pegar o que quer. Então, não existiria essa cidade organizada, essa ideia de sociedade organizada como a gente tem. Então, de certa forma, a gente precisa desse poder exercendo poder para que a gente possa também ter a possibilidade de ir e vir. Eu sei que eu posso ir no mercado e comprar as coisas e voltar e colocar as coisas dentro de casa, porque alguém, o meu vizinho, algum parente, alguém desconhecido, vem aí e pega as coisas que são minhas, né? Então a gente precisa dessa relação de poder. Então é isso. No decorrer da história, a gente vai perceber que o Estado, então o que nos interessa é o poder do Estado, e a gente vai perceber que o Estado exerceu poder de diferentes maneiras sobre a sociedade, sobre um grupo, né? Então a gente tem lá tem vários, né? A gente tem. Eu fiz uma colinha aqui porque são vários e a gente acaba. Minha tela fechou, peraí, calma. Então são vários. Eu fiz uma colinha aqui porque o vídeo é longo e eu vou esquecendo das coisas, mas eu vou ler aqui para vocês. Tem o Estado teocrático. O Estado teocrático é quando um grupo de indivíduos acredita que aquele sujeito que está no poder foi colocado lá por Deus, né? Tel significa Deus, né? E cracia, poder. Então, poder de Deus. Então, um sujeito, ele tá lá no governo porque a gente acredita de que Deus colocou aquele sujeito no poder, então ele tem a possibilidade de comandar ou de exercer um certo domínio ou poder sobre aquele povo.
Outro tipo, eu tô lendo aqui na minha colinha, porque são vários e o texto e o vídeo é longo. Eu tentei fazer vários vídeos e tive que deletar porque eu esqueço de alguns desses poderes. Então eu fiz a colinha e tô falando a verdade. O professor também esquece, né, gente? Sou gente também. E gravar vídeo é super difícil, viu? Eu tô gravando esse vídeo aqui, eu acho que é a 15ª vez já, viu? Muito complicado. E eu tentei editar nas outras vezes, não consegui. Então, esse vídeo vai ser sem edição. Editar. Edição, eu acho que fala, né? Tá? Então tá bom. Agora a minha colinha. Monarquias hereditárias. Ah, as monarquias hereditárias são aqueles reis, lembram dos reis? Que morre o rei, fica o príncipe toma o poder. A gente teve monarquia aqui no Brasil, lembra lá do Dom Pedro I, Dom Pedro II, lá de Portugal? Então, as monarquias hereditárias. A gente acredita. O rei, então, é o que exerce poder sobre o povo, tá? Não tem votação, não tem nada. Vai seguindo a linhagem. Faz de conta, eu sou rainha, morro, tenho o meu filho. Aí meu filho é o rei, ou a minha filha é a rainha. E aí quando eles morrerem, e assim vai, né? Até quando o povo se cansar e falar, olha, vocês não mandam mais em nada, e é assim, tá bom? O outro tipo de poder que a gente tem do Estado sobre o povo é os governos aristocráticos. Os governos aristocráticos. O poder aristocrático, os governos aristocráticos, é sobre a ideia de quem são os melhores, né? Então, uma sociedade coloca o melhor lá para governar a cidade. O melhor vai ser quem eles decidirem. Vão ser os ricos, os mais inteligentes, os nobres, ai, sei lá, os mais bonitos, sei lá, alguma coisa. Eles que ditam. O grupo lá, eles vão dizer, ó, os melhores são, eles devem ter essas características. Os melhores são os mais estudados. Os melhores são os que têm mais dinheiro. Os melhores são os que sabem lutar mais, enfim. Então, no regime aristocrático, no governo aristocrático, são os melhores. E os melhores mandam no povo. E o povo obedece sem possibilidade de ficar lá revoltado ou de fazer alguma coisa contra, tá bom? E por fim a gente tem a democracia. A democracia a gente já conhece, né? A gente vive em um país democrático. E o que é democracia? A palavra democracia ela é dividida em duas palavras. Demos, que significa cidadãos, né? E cracia, que é poder, né? Mas tem uma coisa, a palavra democracia, ela surge lá na Grécia antiga, né? E os cidadãos, eles não eram todas as pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, são todas as pessoas, mulheres e homens, com exceção de criança. Quem é criança não pode votar, tem que esperar fazer 18 anos para poder votar, né? Na Grécia Antiga é bem diferente, né? A palavra surge lá e a palavra democracia significa o poder do cidadão, mas cidadão na Grécia Antiga é quem? São só os homens. E não podem ser homens estrangeiros, né? E nem escravos. Então, são homens e não são mulheres, né? Porque são homens. Então, veja só que interessante. Os cidadãos eram homens maiores, né, de idade. Eu suponho que seja maior de 18 anos, mas eu não sei a idade exatamente. Deve ter uma diferença, sim, com certeza. E não podem ser mulheres. Então, as mulheres não eram vistas como cidadãs. Então, as mulheres não eram vistas, não eram escutadas nas polis gregas. Quem tinha poder nas polis gregas eram os homens. E não poderiam ser homens estrangeiros ou escravos, por exemplo. Mesmo sendo homens, eles não tinham poder nenhum na cidade. Na cidade só tinham poder esses homens, né? Essa democracia ateniense vai ser muito criticada por Platão, né? Platão, ele vai escrever o livro A República, criticando essa forma de democracia. Mas isso vai ficar para um segundo vídeo, porque esse vídeo já está um pouco extenso. O mais importante é a gente entender que a filosofia política trata de vários conceitos
importantes para a gente poder pensar como a sociedade ou como os diversos tipos de governos se estruturaram no longo dos séculos, né? Na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, que a Idade Moderna é a idade que traz os maiores elementos e que a gente, os maiores elementos, os elementos mais importantes que ainda somos, que nós ainda, mulheres e homens contemporâneos, somos herdeiros, ou seja, a gente tem a antiguidade, né? A gente tem a Idade Média, a Idade Moderna que traz vários elementos e vários acontecimentos que permitiram as sociedades se organizarem da forma que estamos organizados ainda hoje. E a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, tá bom? Mas nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre democracia, socialismo e anarquismo. Mas eu ainda trago mais outros elementos e outras ideias sobre a filosofia política no todo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, fiquem com Deus e fiquem em casa, né? Beijinho!